sorteio tem 1 minuto para responder a uma mesma pergunta programática escolhida pela produção da Band. Na sequência, também em ordem definida por sorteio, a primeira rodada de confronto direto. Todos perguntam e todos respondem. O candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de 4 minutos no total, a ser administrado pelo próprio candidato, com pelo menos 1 minuto reservado para a resposta. No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. Todos respondem e todos comentam. Terão 2 minutos para a resposta, 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a réplica. No terceiro bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. Cada candidato tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. A resposta e a tréplica terão um tempo acumulado de 4 minutos para ser administrado pelo candidato, com pelo menos 1 minuto de resposta. Na sequência, cada candidato tem 1 minuto para a sua despedida. Vamos então à pergunta que vai abrir este debate. Essa pergunta do Grupo Bandeirantes é interessada a todos os candidatos. Candidatos, a gente tem acompanhado, o Grupo Bandeirantes tem feito diversas reportagens sobre o assunto da Cracolândia. Pode parecer um assunto municipal, mas tem se espalhado pelo estado de São Paulo, em tantas cidades, inclusive no interior do estado de São Paulo. A pergunta é, o senhor acredita que também é um problema do estado? Se sim, o que faria caso fosse eleito? A internação compulsória pode ser um caminho? Por ordem de sorteio, o candidato Rodrigo Garcia, do PSDB, é o primeiro a responder e o senhor tem 1 minuto. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos os telespectadores da Band. Boa noite aos candidatos. Espero que a gente inicie aqui uma trajetória de uma campanha limpa para debater o futuro de São Paulo. E eu sou o Rodrigo, o novo governador de São Paulo. Comecei muito jovem aqui no estado de São Paulo, ao lado de Mário Covas, trabalhando e vendo São Paulo se transformar nesses últimos anos. Entregar política pública para a sociedade, fazer com que a gente pudesse ter o estado mais desenvolvido e mais organizado do Brasil. E como governador, eu estou aqui não só para manter essas conquistas, mas principalmente para olhar para frente e para fazer ainda mais por São Paulo. A Cracolândia é sim um problema do governador de São Paulo. Pode ser de não ser de responsabilidade direta do governador, mas como governador, todo o problema de São Paulo eu entendo que é um problema do governador. A Cracolândia precisa de ação para os dependentes químicos, tratamento para os dependentes químicos e ação policial para os traficantes. Eu tenho apoiado o prefeito Ricardo Nunes nesse enfrentamento, não fecho os olhos para esse problema e nós estamos ao lado da Prefeitura de São Paulo trabalhando para minimizar os problemas da Cracolândia. O próximo a responder é o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos. 1 minuto. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus pela minha vida, agradecer o suporte da minha família que me permitiu estar aqui, cumprimentar todos os candidatos que estão aqui nesse debate propositivo, cumprimentar a iniciativa do Grupo Bandeirante promover esse encontro. E eu entendo sim que a Cracolândia é um problema do governo do estado. A solução passa pela união de políticas públicas. A política de saúde para fazer o tratamento do dependente químico, uma política de assistência social viva que permita criar uma alternativa, uma ponte para a oportunidade, porque eles precisam de uma porta de saída e essa porta de saída é o emprego. A política de segurança pública para não deixar o traficante agir livremente, uma política de revitalização do centro das cidades e uma política de habitação, porque ninguém consome droga porque quer e ninguém vai para... Chega daquela política do toma lá, dá cá. E vamos falar a verdade? Eu apoiei a Lava Jato. O meu partido, o meu time é o único que não tem nenhum condenado. É o único que não usa fundão, não usa o seu dinheiro para imprimir santinho e fazer política.
É lógico que o problema da Cracolândia também é do Estado e vai envolver 4 secretarias. Número 1, combate ao tráfico e segurança pública para tirar as drogas dali. Número 2 e 3, assistência social e saúde, porque aquilo é um problema de saúde e tem que tratar. E além da habitação, se for preciso, o judiciário para ajudar. Obrigado, candidato Vinícius Poit. Perdão pelo erro também na pronúncia. Pela ordem sorteada, o candidato Elvis César é o próximo. Uma boa noite a todos. Meu nome é Elvis, já fui prefeito e considerado o melhor prefeito do Brasil. E hoje eu estou aqui não para falar dos meus planos, mas das suas dificuldades. E olhe quantas dificuldades estamos passando. No que diz respeito à Cracolândia, o governador é totalmente responsável pelo assunto. E eu quero tratar o tema com a eficiência que eu já fiz lá em Santana de Parnaíba, porque lá não tem moradores de rua. E eu quero falar que nós começamos com acompanhamento contínuo da Polícia Civil, acompanhando a Polícia Militar, mas assistência social é tudo. E nenhum morador de rua morrerá de fome no meu governo. E também na política pública de saúde, onde nós vamos entregar ambulatórios, médicos e tratamento, emprego, cuidado da família e tudo isso nós vamos resolver na Cracolândia. Quem agora tem 1 minuto para responder é o candidato Fernando Haddad, do PT. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, boa noite, Rodolfo, boa noite a todos os candidatos. É um prazer muito grande estar aqui para discutir o Estado de São Paulo e o trabalho que nós temos que fazer para cuidar das pessoas, cuidar das nossas crianças e jovens que não estão tendo a educação que merecem, dos idosos que não estão tendo a saúde que merecem, e dos trabalhadores e trabalhadoras que não têm a segurança que merecem. E o nosso objetivo é apresentar as nossas propostas para transformar São Paulo para melhor, com segurança. A Cracolândia é assunto do governador. Tudo o que acontece no Estado de São Paulo é assunto do governador. Não é indiretamente. A alfabetização das crianças, a saúde pública. A Cracolândia tinha um programa que dava teto, tratamento e trabalho para as pessoas, e que reduziu em 2/3 o consumo de drogas naquela região. E esse programa acabou e vai voltar. Vamos começar agora a primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. Lembrando que perguntas e réplicas têm 1 minuto cada. Respostas e tréplicas somadas têm 4 minutos. Esse tempo será administrado pelo próprio candidato, mas vocês também terão regressiva na tela e eles vão controlando também isso aqui no estúdio. Pela ordem de sorteio, o primeiro a perguntar, escolhendo, obviamente, quem vai responder, é o candidato Fernando Haddad. Eu vou perguntar para o Tarcísio. Tarcísio, eu fui ministro da Educação durante 7 anos e, na minha gestão, nós abrimos as portas das universidades para a juventude trabalhadora. Paulista, inclusive, mas no Brasil inteiro, por meio de programas importantíssimos, como o ProUni, o SISU, o FIES Enfiador. Melhoramos a qualidade da educação básica como nunca, por meio da criação do Fundeb e do IDEB. Ampliamos as vagas em creche e a qualidade do ensino fundamental no Brasil inteiro. Hoje, São Paulo está vivendo uma situação muito difícil na educação, sobretudo no ensino médio, que é de estrita responsabilidade do governador. Não é como disse o Rodrigo, indiretamente eu sou responsável. Aqui no ensino médio é constitucional. E eu gostaria de saber quais são as suas propostas para a educação paulista. Bem-vindo, Tarcísio. Bom, Haddad, entendo que a educação é a ponte para o futuro, é a ponte para a esperança. E, no final das contas, a educação de São Paulo vai mal. A gente está vendo aí falta de professores no ensino médio. No final das contas, o governo do Estado de São Paulo não conseguiu contratar professores. Os alunos não estão tendo os itinerários formativos necessários. Falta professores para que esses itinerários possam ser administrados. E, no final das contas, isso gera uma incerteza nos pais, que não sabem para onde seus filhos vão. Além disso, nós temos um prejuízo aí da pandemia. Nós passamos com os alunos muito tempo fora da sala de aula e precisamos recuperar o tempo perdido.
A gente vê carreiras de professores asfixiados, diretores asfixiados com a questão dos baixos salários. Então, eu entendo que a gente precisa, primeiro, vamos cuidar, vamos recuperar o tempo perdido na pandemia. E essa recuperação no tempo perdido vai envolver o combate à evasão escolar, e o combate à evasão escolar tem tudo a ver com política de transferência de renda. A segunda coisa, a assistência às famílias, porque se a família não tiver assistida, ela não vai perceber a importância dos alunos ficarem dentro da sala de aula. A terceira coisa é a avaliação dos conteúdos que precisam ser recuperados e que competências a gente tem que dar para esses jovens para que eles possam continuar sua caminhada. E para isso tudo ser possível, numa mescla de ensino presencial com ensino híbrido, a infraestrutura escolar. A gente precisa de escolas conectadas. Além disso, o ensino profissionalizante, a escola de tempo integral é fundamental para que a gente forme profissionais e abra a porta de trabalho, do mercado de trabalho para eles. É por isso que nós vamos criar o programa de Jovem Aprendiz Paulista. E nesse programa, o jovem vai ter condição de ter a sua primeira experiência profissional sendo subsidiado pelo Estado, assistindo as famílias com transferência de renda, investindo na carreira dos professores e diretores de escola, valorizando os profissionais da educação. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar. Não é possível que São Paulo não seja líder no IDEB, seja 5º lugar. E não é possível também que São Paulo tenha 90% dos seus alunos que terminam o ensino médio sem proficiência em português, sem proficiência em matemática. Se a gente não der ferramentas para esses jovens, não der as competências para esses jovens, as portas do mercado de trabalho estarão fechadas e eles não terão esperança. Haddad, 1 minuto, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é se o Tarcísio sabe qual é o melhor ensino médio do Brasil, se é público ou particular. Eu gostaria de responder dizendo que ele é público federal. A nossa proposta é trazer a experiência do ensino médio federal público para São Paulo, que é a experiência dos IFES, os institutos federais. Essa é a reforma que o ensino médio precisa. Nós contamos para isso com a força do Centro Paulo Souza, que vai ser reformulado e reforçado, com a força das ETECs e FATECs. Faremos parcerias também com o Sistema S nessa mesma direção e vamos apoiar os prefeitos, sobretudo no que diz respeito à alfabetização de crianças. Hoje, uma boa parcela das crianças paulistas de 8 a 10 anos não estão alfabetizadas. Eu pergunto, Tarcísio, qual programa federal você vai trazer para o Estado de São Paulo, na área da educação? Veja que o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, foi o que valorizou os professores com o novo piso salarial para os professores. Foi o que livrou vários alunos das dívidas do FIES. E, no final das contas, nós vamos realmente reforçar esse patrimônio que São Paulo tem, que é o Centro Paulo Souza, as ETECs, as FATECs, fazer com que a gente possa ter, em parceria com a iniciativa privada, em parceria com as universidades, centros de formação técnico na escola, para que no contraturno a gente possa ter essa experiência profissional mesclada com o tempo de trabalho, com o tempo do programa Jovem Aprendiz Paulista. Entendo também que a responsabilidade do Estado não se encerra na questão do Fundamental 2 ou do ensino médio. A gente tem que entrar realmente na alfabetização, porque, infelizmente, o índice de analfabetos, o analfabetismo cresceu no estado de São Paulo. E se nós não dermos ferramentas para os alunos, a gente não vai ter sucesso, a gente não vai ser bem-sucedido. E por falar em pergunta, já que o candidato Haddad me fez pergunta, eu vou fazer uma pergunta, mas agora para a plateia. Vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar aí, pior prefeito de São Paulo. Depois me falem as respostas. Pelo sorteio prévio, a gente termina agora essa primeira rodada e agora no sorteio prévio, o próximo a perguntar é o candidato Rodrigo Garcia. 1 minuto para a pergunta. Olha, minha pergunta vai para o Fernando Haddad. Primeiro, eu fico assistindo aqui eles criticarem São Paulo, né? Pouco fizeram para a gente chegar até aqui e ainda criticam a educação de São Paulo, o esforço do nosso Centro Paulo Souza, a nova carreira do professor. Mas eu vou ter tempo aqui de falar sobre educação, mas principalmente sobre o futuro da educação. Eu comecei muito jovem, Haddad, aqui em São Paulo, com 20 anos de idade, trabalhando, ralando, com a barriga no balcão. Ocupei 5 secretarias diferentes, trabalhei com 5 governadores diferentes, procurei sempre pegar o que há de melhor em cada um deles e hoje, como governador, eu coloco toda essa
minha experiência, nas minhas atitudes e nas minhas ações. E um dos grandes programas que lá atrás o Mário Covas criou, dentre outros, foi o programa Poupa Tempo. Quando a gente assumiu em 2019, nós tínhamos 71 poupa-tempos espalhados pelo estado de São Paulo, construímos mais 95 poupa-tempos e ele é um bom exemplo de serviço público. Eu queria perguntar ao Haddad se ele já foi no poupa-tempo, se ele acha que falta algum serviço, qual a avaliação dele sobre o poupa-tempo em São Paulo. Rodrigo, antes de mais nada, como eu fui agredido aqui pelo Tarcísio, quem for ao Google, digita genocida. Vocês vão ter uma surpresa também, para saber quem matou mais de 600 mil brasileiros por não ter comprado a vacina quando ela lhe foi oferecida. E pior do que isso, Tarcísio, foi cortar o auxílio emergencial antes de vacinar as pessoas. Vocês são responsáveis pela crise sanitária que nós estamos vivendo. Eu lamento você, na sua primeira resposta, já vir com esse tom de agressividade, falando em Deus. Deus é paz, Deus é amor, Deus não é esse nível de agressão. Deus é vida e proteção da vida, Tarcísio. Está chegando agora em São Paulo e eu te dei as boas-vindas. E vou repetir, boas-vindas a São Paulo, mas se adeque ao nosso padrão de civilidade, por favor. Eu queria responder ao Rodrigo da seguinte maneira. Rodrigo, você foi demitido pelo Mário Covas porque você rompeu com ele para apoiar o Maluf e o seu candidato a prefeito de São Paulo, que era o Pita. Não só isso, você fez parte da gestão Pita, você foi subsecretário ou chefe de gabinete na gestão do Pita. Esse sim, desconhecido do Tarcísio, que de longa data saiu de uma maneira vergonhosa da Prefeitura de São Paulo e você participou do governo. Agora, o Poupa Tempo foi criado justamente no momento em que você serviu ao Pita e não ao Covas. E é, sim, um programa elogiável. Nunca o PT e nenhum partido que eu conheça criticou o Poupa Tempo, que foi, inclusive, dinamizado pelo Daniel Annenberg, que deixou o PSDB e hoje se encontra no PSB, apoiando a minha candidatura, apoiando a candidatura do Márcio França a senador por São Paulo. Então, é isso que eu tenho para te dizer sobre o Poupa Tempo. É um bom programa que não tem nada a ver com você. Bom, vocês observaram aqui que um fica batendo boca com o outro, né? É a briga ideológica, a briga política que só está prejudicando a sua vida. Eu não quero essa briga política aqui para São Paulo. Quero proteger São Paulo, quero que a população de São Paulo tenha paz para continuar trabalhando e seguindo em frente. Quanto ao Poupa Tempo, talvez o Haddad não saiba, porque ele é sempre distraído, chega mais tarde, enfim, acorda tarde. Eu fui o responsável por mais do que dobrar o número de poupa-tempos agora, como secretário de governo. Nós tínhamos 71 poupa-tempos no estado, hoje nós temos mais de 95 novos poupa-tempos. Em 2019, nós tínhamos 7 serviços digitais no celular do poupa-tempo. Hoje nós temos mais de 200 serviços digitais. Mas além do poupa-tempo, Haddad, eu vou esclarecer para você, eu ajudei a fazer muitos outros programas também, como o Bom Prato, como as concessões de estrada, fui secretário de ETECs e FATECs, trabalhei muito por São Paulo nesses últimos anos. Quem foi lamber as botas do Maluf para se candidatar a prefeito de Rio Preto foi você e o Lula, que visitou o Maluf na casa dele para pedir o apoio. Olha, uma coisa eu posso te dizer, eu não gostaria do seu apoio, porque você não tem coerência. Você está negando aqui que apoiou o Maluf e o candidato dele à Prefeitura de São Paulo, que foi ele, sim, o pior prefeito da história da cidade. Saiu quase escorraçado da Prefeitura de São Paulo. Você me ataca falando de coisa de trabalho. Você quer comparar o que eu trabalho com o que você trabalha? Eu comecei com 17 anos num balcão da loja do meu pai. Com 17 anos de idade, fazia direito no Largo de São Francisco e ia para 25 de março trabalhar. Abri uma construtora com meu cunhado, anos depois. Fui consultor da FIP, fui analista de investimento de banco, sirvo a cidade de São Paulo. Fui aquele que renegociou a dívida de São Paulo e reduziu ela de 80 para 30 bilhões. Hoje a prefeitura é credora líquida, tem 30 bilhões em caixa e não sabe o que fazer com o dinheiro porque cancelou os contratos que eu deixei licenciados para tocar a obra. Nenhuma obra foi começada na Prefeitura de São Paulo desde que eu deixei a prefeitura faz 6 anos.
E o caixa é de 31 bilhões nadando em dinheiro e não sabe o que fazer. O teu apoiado aqui, que você fala que faz parceria. Eu acho assim, o vice deveria ser mais bem escolhido. Eu acho que o Dória errou muito no vice, porque também não está se importando com São Paulo, abandonou a prefeitura depois de 1 ano, abandonou o Estado depois de 3 anos e deixou na mão de pessoas que realmente não têm a menor condição de gerir máquinas tão grandiosas quanto a prefeitura e o Estado de São Paulo. Tem que se rever isso. Antes da próxima pergunta, deixa eu pedir encarecidamente à plateia, ainda mais manifestações efusivas durante a resposta, obviamente, elas atrapalham a articulação de todos os candidatos, na verdade. Pedir, por favor, que a gente mantenha esse respeito aos candidatos e a quem está nos acompanhando. O próximo a perguntar agora, pela ordem de sorteio, é o candidato Tarcísio de Freitas. Eu vou perguntar para o candidato Vinícius Poit. Candidato Vinícius, a gente sabe que, como é grave e triste a violência contra a mulher. Grave, triste e inaceitável. Tanto em São Paulo como em todo o Brasil, a gente está vendo isso acontecer demais. Existem aqui em São Paulo 134 delegacias da mulher no Estado. Pode até parecer bom, no entanto, menos de 10% dessas delegacias funcionam 24 horas. É impressionante, mas o que parece é que a violência só acontece no horário comercial. É triste ver mulheres que, por exemplo, passam por assédio no transporte público ou que não contam com uma creche em horário estendido para deixar seus filhos para poder buscar um emprego, para poder buscar a sua capacitação profissional. Além disso, você que é da área do empreendedorismo, sabe a importância do microcrédito para as mulheres. O que você vai fazer com relação à política para as mulheres? Candidato Tarcísio, primeiro, eu comecei, acho que dando o exemplo e contando do meu lado com a Doris Alves, uma mulher forte, determinada e que é candidata a vice-governadora do Estado de São Paulo, candidato que, inclusive, o candidato do Lula, Haddad, e o candidato Elvis também esqueceram, porque disseram que eram os únicos, os primeiros que deram espaço para as mulheres, mas a nossa candidatura está forte, foi a primeira a ser anunciada. A Doris traz uma experiência na segurança pública, Tarcísio, única, 31 anos na segurança pública da cidade de São Paulo, entrou como guarda civil metropolitana, primeiro cargo, terminou como chefe de gabinete da segurança pública da cidade. Juntos, temos planos para, número 1, combater o assédio dentro e fora das corporações. Mulher tem que ser respeitada. E aqui no Estado de São Paulo não vai ter espaço para assédio. Número 2, as delegacias da mulher, que o senhor acabou de colocar. Nós vamos integrar, inclusive, com parcerias com o Sistema S. Mulher chegou, denunciou algum assédio, tem algum indício, a gente vai capacitá-la, porque o empreendedorismo, o dinheiro no bolso, vai trazer liberdade para essas mulheres. Número 3, projeto do Sebrae, inclusive, aqui em São Paulo, que a gente vai trazer para o governo do Estado de São Paulo, Mulheres a Mil. Mães com filhos que têm alguma deficiência vão ser capacitadas, porque, evidentemente, talvez elas não possam sair de casa para trabalhar, ela vai ter uma profissão de dentro de casa, vai botar dinheiro no bolso, ó. E dinheiro no bolso, gente, é liberdade. E uma mulher empreendedora dentro de casa gera filhos empreendedores, filhos que vão atrás. E aí vai mais um dado, Tarcísio, do nosso trabalho com microcrédito nas comunidades e nas favelas. Não sei se todos sabem em casa, mas na última Data Favela estava presente o nosso pré-candidato à presidência Felipe Dávila, junto com a CUFA e alguns amigos do Renato Meirelles. 76% da população das favelas no Brasil querem abrir um negócio. E é para eles que a gente vai trabalhar. São Paulo precisa de um governador para quem quer abrir negócio, gente. Tirar o cangote, tirar o governo, do cangote do empreendedor. E o cangote debaixo do governo também. Meu caro Vinícius, eu tive o privilégio no Ministério da Infraestrutura trabalhar com muitas mulheres de valor que fizeram a diferença, que me ajudaram a estruturar projetos. Não vai ser diferente quando governador do Estado de São Paulo. Nós vamos criar a Secretaria de Políticas para as Mulheres e teremos diretorias estruturadas para necessidades e para a valorização da mulher. Vamos trabalhar muito a questão da saúde de mulher, da medicina preventiva, a proteção da mulher e da família, que é fundamental, nós temos que cuidar das nossas
famílias, fortalecendo a Delegacia da Mulher, ampliando o horário de funcionamento, criando os abrigos protegidos para as mulheres vítimas de violência, monitorando agressores, que é uma coisa muito importante. A gente não pode deixar essas pessoas circulando livremente e admoestando mulheres que já foram vítimas de violência, porque senão como ela vai voltar ao mercado de trabalho ou como ela vai sair de casa para procurar um emprego. E vamos viabilizar o acesso ao crédito para as nossas mulheres empreendedoras e viabilizar o trabalho-mãe. Candidato, eu vou tomar liberdade, já que a gente falou de empoderar, dar empreendedorismo para as mulheres, de falar de educação. Porque exemplo de educação nenhum dos candidatos deu aqui. Isso aqui é um debate para governador, não é espetáculo circense. Isso não é exemplo que um governador tem que dar para a população em casa. Então vamos falar de como é que a gente vai resolver a educação de São Paulo, gente. O gigantismo da rede, mais de 5.000 escolas, precisa ser encarado como um desafio, mas também como uma oportunidade. Esse governo começou, fez, mas fez pouco. Chegou a 2.000 escolas de ensino integral, um pouquinho mais. Nós vamos rumar para 4.500 escolas de ensino integral. E o que a gente vai ensinar nessas escolas de ensino integral? Empreendedorismo, para os meninos e para as meninas. Educação financeira, projeto de vida para aprender a sonhar, gente. Está faltando sonho, está faltando esperança. E sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Número 2, ensino profissionalizante. Falaram tanto, né? Ficaram um xingando o outro, brigando aqui. R$ 3.500 é o custo anual de um aluno na ETEC. Sabe o quanto que daria para um deles, qualquer um, porque todos usam fundão? 350 milhões de reais que os partidos deles vão usar de fundão, dá para bancar 100.000 alunos por um ano nas ETECs. Nós vamos fazer o maior programa de ensino profissionalizante que esse estado já viu, qualificando a mão de obra para atrair empresas e garantir um futuro melhor para os jovens. E educação básica, aliás, tudo é problema do estado. ICMS educacional, meta, município cumpriu meta, primeira infância, creche boa, recebe mais dinheiro. Não cumpriu, não vai receber, e assim a gente vai melhorar a educação do nosso estado de São Paulo. Obrigado. Agora é o próprio candidato Vinícius Poit que pergunta. E, candidato, só lembrar que o senhor precisa perguntar para o candidato Elvis César, por favor, 1 minuto para a sua pergunta. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para o candidato Elvis César. Elvis, primeiro sobre segurança pública, porque a gente acabou não falando desse tema, é o principal tema do estado de São Paulo. Número 1, não dá para ter polícia trabalhando separado, criar outra secretaria para a polícia, igual alguns pré-candidatos aqui falaram. É polícia unida, polícia militar, polícia civil e guardas municipais, exemplo da Doris que conhece, para combater o crime, com centro de operações integradas, boletim de ocorrência unificado, é o que a gente vai colocar no estado de São Paulo. Dinheiro do fundão aqui, dependendo de alguns candidatos que têm coligação com mais de 1 bi de fundão, daria para suprir os 10.000 homens da polícia militar que tem déficit no estado de São Paulo. E outra coisa que vai ser a primeira ação nossa no governo, 42 celulares são roubados por hora em São Paulo. Todo mundo sabe que está na Rua Guaianazes, o governador não resolve. Primeira operação policial que a gente vai fazer é lá prendendo os receptadores e acabando com o roubo de celular. Quais são suas propostas para a segurança, Elvis? Candidato Poit, eu fui prefeito de Santana de Parnaíba e lá pude fazer um laboratório de segurança pública. Quando cheguei, uma guarda municipal totalmente desestruturada e índices péssimos de segurança pública. Fui estruturando, valorizando e melhorando o salário, valorizando o profissional da segurança pública, o guarda municipal. Estruturando as polícias para que pudessem trabalhar em conjunto, polícia militar, polícia civil, e custeando ainda essas despesas e acomodações de toda a estruturação da polícia civil. E foi assim, cheguei, Santana de Parnaíba, a cidade mais segura do estado de São Paulo, pela consultoria Urban System, a melhor consultoria que analisa esse dado no Brasil. A segunda melhor do Brasil. E é assim que eu quero fazer. Poit, eu quero fazer de São Paulo uma segurança pública que possa dar segurança para você sair nas ruas. Nunca o efetivo da Polícia Militar foi tão baixo em São Paulo. Nunca. A Polícia Civil tem um déficit de quase 15.000 homens. Há delegacias da Polícia Civil que ainda imprimem documentos com impressoras matriciais. Mas eu quero mudar essa história, Poit. Eu quero pegar e contratar policiais
policiais militares, contratar policiais civis, estruturar a Polícia Técnica Científica de São Paulo. E tem mais, eu fui prefeito e não recebi R$1 do governo do estado de São Paulo a título de preparação e estruturação da Guarda Municipal. E eu vou apoiar todas as cidades que têm Guarda Municipal, mandar verba para estruturação. 1 minuto. Candidato Elvis, não sei se eu teria a oportunidade de perguntar ao candidato do PT, mas ficaria curioso para escutar a opinião dele sobre segurança pública e como se sente estando num partido que causou o maior escândalo de corrupção que esse país já viu, 50 bilhões de reais só na Petrobras. Como se sente o partido inteiro do PT votou contra o fim da saidinha, projeto que, inclusive, eu também coloquei um projeto, pensei e votei a favor para acabar com saidinha de preso. Preso que sai da cadeia, mata, estupra e volta para a cadeia, ou nem volta, pior de tudo que é nem volta. Como se sente, já que eu falei do roubo de celular no estado de São Paulo, que é um absurdo, é o estado que mais rouba celular no Brasil, 5 vezes à frente do segundo, que é o Ceará. Como se sente quando o líder máximo desse partido, ex-presidiário Lula, diz que o moleque roubar um celular não tem problema. Então eu queria saber se vai continuar defendendo bandido ou não, porque a gente precisa de segurança em São Paulo. Como governador, eu vou valorizar o policial de São Paulo, policial militar, o policial civil, e dar estrutura e levá-lo para a linha da dignidade. Eu quero ter os policiais do lado do governo, não contrário ao governo e sempre criticando a respeito da falta de verdade e da falta de motivação. Eu quero ainda mais estender o sistema Detecta para todas as regiões de São Paulo, sobretudo aquelas regiões que mais precisam de apoio do governo. E com o sistema Detecta, com leitoras de placas, nós vamos cercar o crime e vamos empregar tecnologia com vídeo monitoramento. Unificar as polícias, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, de modo que elas possam trabalhar em conjunto e dar estrutura, mas sobretudo, cuidar da periferia de São Paulo. Chega da periferia não ter oportunidade. São 2 requisitos. Eu quero fazer o ensino para a empregabilidade. E nós vamos formar uma geração de programadores no estado de São Paulo. São Paulo faltam 300 mil programadores. E eu vou formar milhares na periferia de São Paulo e deixar o crime na mão. O crime não vai mais aliciar o jovem da periferia de São Paulo. Nós vamos criar políticas públicas com ensino de qualidade voltado à carteira assinada, ao emprego, e o crime não vai ter vez. Nós vamos criar nas periferias de São Paulo parques, centro de lazer, onde nada disso existe. E nós vamos falar com você, mulher. Você que não tem oportunidade de ter seu filho na creche. No meu governo, todas as mulheres terão a oportunidade de colocar seu filho na creche e ter uma educação de excelência em São Paulo. É isso que farei, candidato. Candidato, passe e repassa. Tenho que lhe devolver a palavra. O senhor é o último a perguntar nessa rodada. Candidato Elvis César, tem 1 minuto, livre pergunta, só não tem livre escolha. Sobrou o candidato Rodrigo Garcia para a sua pergunta. 1 minuto, por favor. Eu estava falando justamente de segurança pública aqui, dos índices elevados, de como tratei a segurança pública em São Paulo, na cidade de Santana de Parnaíba, peguei-a com uma situação muito defasada e a levei a ser a melhor do estado de São Paulo. Tantas desvalorizações a respeito dos policiais, e o estado de São Paulo passou com 54 bilhões de reais de excesso de arrecadação de 2021 para 2022. E já havia antes a previsão desse excesso de arrecadação, porque em 2020 para 2021 o Estado passa com 29 bilhões de reais. Então, se não melhorou o salário dos policiais, foi porque não quis. Qual é a estratégia para combater feminicídio, Rodrigo?
Elvis, nós temos trabalhado muito para melhorar a segurança pública de São Paulo. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. É só olhar os indicadores. Nós somos 46 milhões de habitantes e todos os indicadores que você conta por 100 mil habitantes, São Paulo é o estado mais seguro. Mas ninguém está satisfeito com isso. Quem teve um celular roubado pela manhã sabe que a segurança pública pode melhorar. E eu estou aqui como governador para melhorar a segurança pública. Desde quando eu assumi, nós tomamos atitudes importantes para que a gente tivesse mais policiais nas ruas, como, por exemplo, a Operação Sufoco, que eu criei no mês de maio e já deu resultado. Nós estamos fechando agora o primeiro semestre de 2022 com indicadores bem abaixo do que a gente tinha lá em 2019, antes da pandemia, mostrando que mais efetivo na rua, mostrando que mais blitz dão resultados. Além disso, todo o nosso apoio também à Polícia Penal. Eu fiz aqui a Polícia Penal em São Paulo. Contratamos mais de 1.590 agentes penitenciários agora, nesses últimos meses, para que eles possam fazer escolta de preso e São Paulo não precise mais usar policial militar para escoltar preso pelo Estado de São Paulo. Isso é mais segurança também para a nossa população. O governo, apesar de todas as dificuldades, e a gente tem que sempre olhar o caixa do Estado, você já foi prefeito, sabe que o caixa significa uma coisa, dinheiro livre significa outra, você como prefeito de Santana do Parnaíba, e olhar justamente para que a gente aplique bem o dinheiro público. Foi isso que São Paulo fez. Nós demos um dos maiores aumentos da polícia nesse nosso mandato, 25%. Olha os outros estados, olha o governo federal o que fez em relação às polícias. Praticamente nada, mas aqui em São Paulo, 25% de aumento para a gente tentar minimizar a perda do salário dos policiais em relação à inflação. Nós autorizamos mais de 20 mil policiais em concurso público, que estão ingressando na carreira, que estão entrando na academia e que estão indo para as ruas. Além disso, toda a integração com a Guarda Municipal. Nós temos pela primeira vez apoiado a Guarda Municipal do Estado de São Paulo, através de emendas parlamentares, através de recursos diretos da Secretaria de Segurança Pública, para ter a Guarda Municipal como um apoio importante da segurança pública. Elvis, a segurança é uma guerra permanente. Olha, candidato, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei a respeito de feminicídio, de estratégia para combater a violência contra as mulheres. Nós não aguentamos mais. O Estado de São Paulo, cada 2 dias, nós temos um feminicídio. Nós precisamos de pulso para lidar com a segurança pública. Nós precisamos de vontade e liderança. E mais, em 4 anos, reajustaram 25% os policiais, com todo esse excesso de arrecadação. Sim, olha, 54 bilhões de reais passaram, o cofre cheio. Isso não é aceitável. E hoje comemora-se 16 anos da Lei Maria da Penha. E o que eu fiz para combater? Eu fiz a primeira patrulha Maria da Penha. E eu quero saber qual é a estratégia para combater o crime organizado que tem surfado e pego todos os nossos jovens. Elvis, São Paulo não tolera a intolerância. Foi aqui criado a primeira delegacia de defesa da mulher da história de São Paulo, do Brasil, na década de 80. Nós temos ampliado as DDMs em todo o estado, ampliado as DDMs online, contratando mais delegadas de polícia para atender bem as vítimas de violência. Nós implantamos o SOS Mulher, através de um aplicativo. Aquelas mulheres que estão com medida protetiva podem acionar rapidamente a polícia militar para poder ver preservada a sua integridade. São Paulo tem várias ações, junto com entidades de terceiro setor, para combater a violência contra a mulher. Nós tivemos, com a pandemia, infelizmente, um crescimento dessa violência contra a mulher, tivemos um crescimento de feminicídio em todo o Brasil e aqui em São Paulo a mulher tem sido estimulada não só a denunciar, mas ela tem acolhimento quando vai procurar uma DDM. Eu tive recentemente na DDM ali em Itaquera, visitando e conversando com as nossas delegadas que atendem a Zona Leste da região aqui da capital de São Paulo. E sei da importância de nós ampliarmos ainda mais as DDMs e as DDMs online. São Paulo respeita as mulheres, São Paulo combate a violência contra a mulher, como nenhum outro estado brasileiro faz, com força policiais, com altivez e com estímulo para que elas possam cada vez mais denunciar. Aqui a gente não tolera nenhum tipo de intolerância contra a mulher, contra os negros, nenhum tipo de intolerância em relação à população de São Paulo. São Paulo foi um estado que fez com uma população vinda do Brasil inteiro e a gente sempre soube respeitar as nossas diferenças, sempre soube
conviver bem. Eu, quando vou inaugurar uma DDM, como fiz agora ali em Hortolândia, eu não faço isso com felicidade. Eu vou ser feliz o dia que, como governador de São Paulo, eu fecho uma delegacia de combate à violência da mulher. Mas estamos trabalhando e atuando para proteger a mulher paulista. Bom, deixa eu fazer aqui... Primeiro, um esclarecimento. O candidato Vinícius Poit, aqui fora do ar, fez um sinal para mim, até para esclarecer para as pessoas mesmo, porque ele foi o quarto a perguntar, e ele fez um sinal. Rodolfo, não poderia ter perguntado ao candidato Rodrigo Garcia, que acabou sendo o último, né, a ser perguntado, não, porque se perguntasse Rodrigo Garcia, Elvis teria que perguntar para si próprio, o que seria, obviamente, inviável. Então, só para explicar para quem está nos acompanhando. Segundo, também é importante, tá? Inclusive para quem está aqui no ar, né, para quem está nos acompanhando por todas as plataformas. Atenção, candidato Tarcísio de Freitas e Vinícius Poit. Eu vou repassar 20 segundos de palavra para vocês, porque houve um probleminha técnico e na parte da Cracolândia, que foi a primeira pergunta, acabou falhando um pouquinho o áudio dos dois, tá? O de vocês, candidato Haddad, Elvis e candidato Rodrigo, foi tudo bem. Então, por favor, candidato Tarcísio de Freitas, pela decisão da comissão, o senhor tem, e depois, na sequência, Vinícius Poit, 20 segundos para complementar esse raciocínio sobre a ideia, se o governo deve atuar ou não e o que o senhor faria em Cracolândia, por favor. Perfeito, Rodolfo. O governo estadual tem que atuar na Cracolândia. É um problema do governo estadual. E ele tem que ser capaz de aliar políticas públicas. Ora, se Amsterdã acabou com Cracolândia, se Frankfurt acabou, se Lisboa acabou, se Nova York acabou, por que São Paulo não vai acabar? Política de habitação, de tratamento dependente químico, de segurança, de habitação e revitalização do centro é o segredo para acabar. Tá certo. Vinícius Poit, 20 segundos, por favor. O governo do Estado de São Paulo tem responsabilidade pelo Estado inteiro, inclusive a Cracolândia. E aí, primeiro, operação policial para combate ao tráfico, tirar a droga de lá. Segundo e terceiro, assistência social e saúde, porque é um problema de saúde, gente. Se o judiciário for necessário, vai ser utilizado. E aí a capacitação profissional para dar uma porta de saída, porque o melhor programa social é o emprego no Estado de São Paulo. Com essa resposta, encerramos o primeiro bloco deste debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. E logo depois do intervalo, os jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas para todos os participantes, escolhendo quem comenta a resposta. Band, eleições 2022. Lembrando que o programa também é transmitido ao vivo pelo Band News TV e pelas rádios Bandeirantes e Band News FM, além das nossas plataformas digitais. Por todos os cantos do estado, o sinal chega pelas nossas emissoras Band Campinas, Band Vale, Band Paulista e pelas afiliadas TV Clube em Ribeirão Preto e TV Tati na Baixada Santista. Antes de falar desse bloco, durante o intervalo, o candidato Fernando Haddad pediu um direito de resposta em cima de um ataque que foi feito pelo candidato Fernando Poit, porém a comissão não concedeu, Vinícius Poit, perdão, porém a comissão não concedeu porque é ataque, isso consta na regra, é ataque direto, moral e pessoal ao candidato. Segundo a comissão, não foi isso que aconteceu. Além disso, o candidato Vinícius Poit também pediu mais 15, 20 segundos para falar sobre Cracolândia e, como já foram concedidos os 20 segundos, a comissão também entendeu que esse tempo já havia sido concedido. E eu queria reiterar aos candidatos que, no caso de direito de resposta, isso seja feito dentro do bloco, por favor, como a gente falou no começo da regra, que a análise e a eventual concessão também serão feitas dentro do mesmo bloco. Bom, nesse bloco os candidatos respondem a jornalistas do Grupo Bandeirantes, que escolhem também quem vai comentar a resposta. As respostas têm 2 minutos, comentário e réplica, 1 minuto cada. Quem faz a primeira pergunta é a jornalista Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes. Thaís, boa noite. Quem responde e quem comenta? Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos os candidatos aqui presentes na Band. A minha pergunta é para o candidato Fernando Haddad, com um comentário do candidato Tarcísio de Freitas. Queria falar sobre saneamento básico, esse assunto tão fundamental, presente na programação da Rádio Bandeirantes e que é importante colocar também em pauta aqui no debate. Houve uma mudança recente na legislação sobre modelo de saneamento básico no país. É o novo marco do saneamento que coloca metas, não é? Até 2030,
que água chegue a todas as casas no Brasil e que esgoto chegue a 90% das casas no nosso país. Isso envolve também o estado de São Paulo. Queria saber do candidato Fernando Haddad qual é o modelo que ele defende para que São Paulo atinja essa meta e se a privatização da Sabesp faz parte desse modelo defendido pelo candidato. Muito obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu considero que privatização e estatização não é uma questão dogmática, que você tem que dizer vende tudo ou fica com tudo. Tem empresas que podem e devem ser privatizadas. Eu mesmo, quando prefeito de São Paulo, defendi a privatização do CEAGESP, por exemplo, que estava estabelecido no plano de privatização e, em virtude da briga do Dória com o Bolsonaro, acabou não sendo realizada. Seria um grande ganho para São Paulo, inclusive mudar o CEAGESP de lugar, levar os empregos do CEAGESP para Perus e abrir a Vila Leopoldina para um bairro conectado com a revolução tecnológica que está em curso. No caso da Sabesp, eu quero dizer alto e bom som, eu sou absolutamente contra a privatização da Sabesp, como defendem os meus adversários. Não, a Sabesp não vai ganhar nada e o consumidor vai ganhar menos ainda, porque vai ver a conta de água subir e subir muito. A Sabesp é uma empresa aberta, de capital aberto, ela tem uma governança boa e ela pode fazer tudo que é necessário para universalizar o serviço no Estado de São Paulo. Ela pode fazer PPPs, são parcerias público-privadas baseadas numa lei que eu redigi quando eu era assessor especial do Ministério da Educação, do Planejamento. Ela pode tomar empréstimos, ela pode lançar debêntures, ela pode lançar ações, ela tem toda a liberdade que qualquer empresa privada tem de universalizar o serviço. Então, não a privatização da Sabesp, é completamente dispensável essa ideia, como outras, como, por exemplo, privatizar a autoridade portuária de Santos. Uma coisa é você conceder os terminais, outra coisa que existe em pouquíssimos lugares do mundo é você privatizar a autoridade portuária, que vai trazer problemas seríssimos para o Estado de São Paulo. Candidato Tarcísio de Freitas tem 1 minuto. Sabesp é um patrimônio do Estado de São Paulo, está presente em 374 municípios, dos 645, e tem uma missão muito importante, no final das contas, de garantir o saneamento básico. No meu governo, a gente vai trabalhar para antecipar a meta de universalização de 2033 para 2027, e isso é possível. Nós vamos ter que investir muito na segurança hídrica, que é o grande desafio. Investindo, por exemplo, no reuso de água, que ainda é baixo, na sensorização de rede, que é fundamental, na despoluição e na recuperação dos mananciais. Eu tenho certeza também que a gente tem que olhar essa questão da privatização com cautela, mas sempre olhando indicadores de desempenho. Ora, será que os parâmetros que eu tenho de custo por ligação, será que os parâmetros que eu tenho de eficiência, quando eu comparo o custo regulatório com o custo da empresa, eu estou gerando valor, eu consigo baixar a tarifa? É isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente bota esse tema na mesa. Por favor, candidato, 1 minuto para a sua réplica. Eu não acho aceitável essa proposta de privatizar a Sabesp, de colocar na mesa de negociação a privatização da Sabesp. Você se lembra, você que é um pouco mais velho, vai se lembrar do que prometeram para você nos anos 90, a privatização da energia elétrica, baratearia o custo da energia. Veja quando você paga hoje de energia elétrica na sua casa, compare com o passado, veja quanto você está pagando hoje de telefonia celular, de telefonia fixa, compare com o passado. As tarifas públicas, as tarifas de serviço público no Brasil são sistematicamente mais elevadas no Brasil do que no resto do mundo depois do processo de privatização. Nós temos que tomar muito cuidado com privatização de serviços essenciais. Uma coisa é uma empresa que não tem nada a ver com o Estado, a outra coisa é aquilo que o Estado tem que prover e garantir qualidade. Sabesp é água é essencial, não se vende o que é essencial. Quem agora escolhe os candidatos e faz a pergunta é a jornalista Paula Valdez, do Band News TV. Boa noite, Paula. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, candidatos, a quem nos assiste. Vou fazer a pergunta para Vinícius Poit, com comentário de Rodrigo Garcia.
Vamos falar sobre fome. A gente sabe que no Brasil a gente já tinha uma desigualdade social muito grande que acabou sendo escancarada após pandemia, como já se imaginava que ia acontecer em todo o mundo. No Brasil, são mais de 33 milhões de pessoas passando fome. No estado de São Paulo, a gente tem 18% da população abaixo da linha da pobreza. Ao longo dos nossos jornais, no Band News TV, a gente tem mostrado muito famílias catando o que comer em latas de lixo. Muitos pais e mães preocupados porque seus filhos não estão indo à escola por conta da pandemia e muitas vezes era lá a sua única refeição do dia. Situação muito complicada e a gente vê, inclusive, em várias cidades do estado, mais pessoas morando nas ruas e menos ainda tendo o que comer. Minha pergunta, então, candidato, é qual a sua proposta para dar mais dignidade quando o assunto é fome para essas milhares de famílias que a gente tem com essa situação no estado de São Paulo? Agradeço a pergunta. Pós-pandemia, principalmente na cidade de São Paulo, população em situação de rua, gente, cresceu de 25 mil para 35 mil, talvez até 40, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais indica. 40 mil pessoas na rua só na cidade de São Paulo. Quase 3 milhões de desempregados no estado de São Paulo. E a falta de escolas de período integral e o tempo que essas crianças ficaram fora da sala de aula também causou um problema enorme, que pode ser corrigido se a gente enfrentar de frente, com dados e evidências. Além dos programas sociais que já existem e têm que ser expandidos, como o Bom Prato. Além das escolas que já têm e serão expandidas, que a gente já falou das 4.500 escolas de período integral, tem muita criança, gente. Se você não visitou, visite uma escola estadual. Tem muita criança que o único alimento do dia dela é na escola. Além das crianças, como é que nós vamos resolver o problema de todos? É importante assistência social, mas com desenvolvimento social junto. É importante dar o peixe, como diz o meu amigo Alexis, que está acompanhando aqui. A vara, criar o ambiente de pescaria, que é um ambiente sem o governo atrapalhando o empreendedor para abrir negócio e florescer, e deixar a pessoa pescar sozinha depois. Deixar a pessoa saber se virar, ter uma porta de saída. Então, a assistência é importante nesse momento de crise, nesse momento de pós-pandemia. A gente precisa dar comida, precisa dar o Bom Prato, precisa dar o peixe. Mas não é só isso. A gente precisa dar liberdade. A gente precisa dar dignidade para essas famílias. Com uma capacitação profissional, poderem sair dessa lá na frente e não ficar dependendo por tanto tempo do Estado. Mas enquanto elas precisarem, a gente vai estar lá do lado delas para resolver a fome, depois resolver a capacitação e resolver o emprego. Candidato Rodrigo Garcia, 1 minuto a partir de agora. Olha, é uma boa oportunidade para a gente falar sobre a desigualdade social que tem em São Paulo e que tem no Brasil. Se a gente olhar de 2014 para cá, as crises sucessivas lá no governo do PT, agora agravadas pela Covid, foram mais de 13 milhões de pessoas no Brasil que vieram para a pobreza extrema ou também para a pobreza. E São Paulo não fica imune a isso. E se São Paulo não tivesse feito as ações que fez, nós teríamos uma situação ainda muito pior. Não só ampliamos os Bom Pratos, como criamos o Bom Prato Móvel, levando comida de qualidade na periferia. Criamos o Vale Gás, um dos primeiros estados do Brasil a criar o Vale Gás para ajudar a população mais carente. Conseguimos fazer o programa Acolhe São Paulo, que paga uma bolsa para a população que perdeu ente querido na pandemia. Fizemos várias ações sociais, como o Bolsa Trabalho, mais de 100 mil pessoas hoje trabalhando no Bolsa Trabalho. Não fosse essas ações de São Paulo, nós teríamos um desafio ainda maior. A desigualdade social no Brasil é muito grande e São Paulo precisa enfrentar com políticas públicas para apoiar quem precisa. Vinícius. Eu não posso deixar, Rodrigo, de me preocupar com a situação dos empreendedores, dos impostos em São Paulo. Na presença do Ricardo Melão, nosso candidato ao Senado, que lutou tanto contra o aumento de impostos feito por este governo em meio à pandemia. Aumento de impostos, gente, que eu queria entender qual foi a coragem, o estômago para fazer isso. Aumentar o imposto sobre a comida, aumentar o imposto sobre remédio, até o carro usado aumentou o imposto. Depois voltou atrás de alguns, diante de protestos, quanto o Melão, eu fui junto com ele, tratoraço, nossos amigos de Ribeirão Preto, Prudente, Araçatuba, sabem, na frente da Assembleia. Mas quem bate pode esquecer, quem apanha não esquece, quem perdeu o emprego, quem fechou sua loja, quem aumentou o custo do imposto,
não esquece. Então, daqui para frente, é trabalhar para ser um governador que vai mais diminuir impostos proporcionalmente em todo o Brasil e tirar o governo do cangote do empreendedor. A próxima a perguntar é a jornalista Sheila Magalhães, âncora da Band News FM e também do Band News TV. Boa noite, Sheila. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos. Boa noite a você que nos acompanha. Minha pergunta vai ao candidato Tarcísio, com um comentário do candidato Elvis César. Candidato, o estado de São Paulo, mais rico do país, continua liderando o ranking de déficit habitacional. A gente está falando de 1,5 milhão de domicílios. Além disso, a região metropolitana tem atualmente, só a região metropolitana, 750 mil casas em áreas de risco. O mapeamento feito pela Band News FM mostra que houve um crescimento brutal de 20% dessas casas em áreas de risco na capital paulista. E o resultado disso a gente conhece. Uma sequência de tragédias e algo distante ainda para ser resolvido pelo governo estadual. Só que o governo federal, do qual o senhor fez parte até aqui, promoveu um corte nos recursos destinados aos programas habitacionais de mais de 90% em 2021. Ou seja, que modelo, diante desses números, ou que referência o senhor traz para resolver a questão da habitação e das submoradias em São Paulo? Boa noite, Sheila. Problema muito sério esse problema da habitação. Nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que perderam casas por vários motivos. Uma, porque não suportam mais o preço dos aluguéis. O aluguel se tornou insuportável. 2, porque estão em área de risco. E 3, porque realmente perderam emprego, perderam tudo. Houve uma mudança do perfil do morador em situação de rua. Hoje nós temos famílias inteiras. E é triste ver que cada acampamento, cada praça de São Paulo virou um acampamento. É triste ver as pessoas se amontoando. Mas nós podemos ter uma política habitacional consistente. É difícil tirar uma pessoa, por exemplo, que mora do centro da cidade e levar para outro local. Então, a primeira coisa para a gente ter uma política de habitação que funcione, o estabelecimento da relação de confiança. As pessoas precisam confiar em você. Segunda coisa, fixar a pessoa onde ela se acostumou a desenvolver as suas relações de trabalho. A São Paulo Industrial, por exemplo, cidade de São Paulo, nasceu nas margens da linha do trem. A São Paulo Industrial morreu nas margens da linha do trem. Se a gente sair do centro da cidade, em direção a Lapa, Barra Funda, Vila Leopoldina, o que mais a gente vai ver são galpões abandonados que podem dar lugar à habitação de interesse social, habitação de médio padrão, empreendimentos comerciais. E eu sempre cito os 3 em conjuntos, porque os 2 últimos financiam o primeiro. Então, dá para construir casa para essas pessoas. Abrigo, por exemplo, para que elas tenham tempo para se estabelecer e construam a sua porta de saída, que é o emprego, para depois a gente pensar na propriedade. Então, nós vamos conduzir o maior programa habitacional da história do estado de São Paulo. Lembrando que o governo federal, por meio do Casa Verde e Amarela, concluiu no estado de São Paulo mais de 300 mil habitações que vinham inacabadas de outros governos. Porque esse governo fez muito, concluir obras que estavam inacabadas. Por favor. Candidato, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. É difícil tentar explicar o que não tem explicação. É muito difícil. O governo federal não investiu. O governo estadual, com o caixa cheio, 54 bilhões de reais, não conseguiu tirar do papel. Pois bem, Nossa Casa, Casa Paulista, CDHU e sem eficiência. Nós não conseguimos entregar casas, apartamentos, nós não conseguimos fazer. E quando eu digo isso, o governo do estado de São Paulo e o candidato Freitas quer explicar o que não tem explicação. Pois bem, mas eu como governador vou fazer e vou falar que utilizaremos todos os meios, CDHU, cooperativas, iniciativa direta, não conseguiram lançar o edital da Nossa Casa, com 1 bi parado no estado de São Paulo, mas eu vou fazer o maior programa habitacional da história aqui em São Paulo. Bom, para fazer habitação, para fazer qualquer coisa na área de infraestrutura, tem que saber fazer. Tem que saber tirar projeto do papel. Foi isso que a gente fez ao longo da nossa vida inteira, ao longo da nossa carreira. Tiramos vários projetos do papel. Isso foi feito muito no Ministério da Infraestrutura. Quantas vezes nós liberamos trechos de obra por meio de vilas de passagem e depois a gente construía a habitação por meio do Casa Verde e Amarela. A gente conseguia dar celeridade. Nós vamos utilizar as áreas que estão desabitadas, nós vamos
construir habitação de interesse social, integrar com o tecido urbano, criar espaço no centro da cidade, retrofitar imóveis que estão abandonados para dar moradia para essas pessoas, fixando elas no local onde elas desenvolveram as suas relações afetivas, as suas relações profissionais, onde elas ganham o seu sustento. Nós vamos tratar essas pessoas com dignidade e trabalhar com aquelas pessoas que dando perspectiva e tirando da rua. Quem agora escolhe os candidatos e faz a pergunta é a jornalista Ivana Moreira, editora-chefe do Metro Jornal, distribuído gratuitamente em muitas esquinas do Brasil. Você pode também acessar digitalmente em São Paulo, Brasil, no mundo. Ivana, boa noite para você. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu queria falar sobre saúde, uma grande preocupação de todos os brasileiros. Já era muito difícil conseguir uma cirurgia eletiva no sistema, na rede pública, e agora ficou ainda pior depois da Covid. A gente tem 500 mil paulistas esperando por uma cirurgia eletiva. E, embora o governo tenha anunciado mutirão, não é isso que as famílias estão percebendo. A gente recebe no Metro Jornal, sempre com frequência, reclamação de pessoas que não sabem quantos meses ainda vão ter que esperar por uma cirurgia eletiva. O que parecia ser um problema não grave, que podia esperar, agora pode virar uma coisa muito séria se as pessoas tiverem que continuar esperando vários meses para serem atendidas. E o que eu queria saber, o que é possível fazer? Como o Estado, candidato, pode resolver esse problema? Ivana, por favor, qual candidato responde e quem comenta para falar sobre saúde? Sem problema algum, isso aqui é ao vivo, não tem problema nenhum. É bom que todos prestarem atenção numa questão fundamental. Vamos lá. A pergunta é para o César. Elvis César, e a resposta é o comentário é do Vinícius Poit. Muito obrigado. Por favor, Elvis, 2 minutos. Obrigado pela pergunta. Eu quero lhe dizer que eu já fiz. Em Santana de Parnaíba, eu criei um modelo de saúde pública que se tornou conceituar no estado de São Paulo pelo Tribunal de Contas. Lá nós recebemos prêmios pela redução da mortalidade infantil. Lá nós somos número 1 pela redução da mortalidade infanto-materno no Brasil. Temos um pré-natal consagrado, uma atenção básica que foi premiada. E assim, a atenção secundária e terciária tem ido bem em toda a cidade. O que, pois bem, o que nós precisamos fazer? O dinheiro tem, São Paulo tem dinheiro. 2020 para 2021, 29 bilhões de reais. 2021 para 2022, 54 bilhões de reais e pessoas esperando na fila. Pois bem, o mutirão se trata. O sistema SUS é organizado, governo federal, governo estadual e governo municipal. E faz tempo que São Paulo não passa métricas e metas para nenhuma cidade. Faz tempo que a regulação está aquém. E o que nós vamos fazer? Uma central de controle de indicadores, onde todos os hospitais serão conectados, os 120, para que a gente possa avaliar toda a fila de cirurgia, a demanda, o corpo médico, o corpo de enfermagem, os insumos, os diagnósticos, os exames de São Paulo terão eficiência no nosso governo, porque eu já fiz e sei como fazer. Lá em Santana tem um centro de indicadores que acompanha o paciente entrando na porta e saindo do hospital, e sendo bem cuidado, e sendo atendido, e é assim que eu quero fazer a saúde pública, cuidar de pessoas no nosso estado, o estado de São Paulo. Por favor, candidato Vinícius Poit, 1 minuto. Dependendo da base de dados, chega a 540 mil pessoas esperando uma cirurgia eletiva em São Paulo. E dinheiro tem no fundão de qualquer um desses outros candidatos, porque eu sou o único que não usa, meu partido devolveu 86 milhões de reais do fundão e não vai usar, usa o vaquinha. Com 350 milhões de reais, a gente zera a fila. Palavra desse governo que está aqui não zerou. Por que não pegam o fundão e zeram a fila da cirurgia? Qualquer um dos 4 que está aqui pode fazer isso. Mas aí não é só zerar a fila, é botar ordem. Porque tem a fila do CROSS do Estado, a fila do ambulatório local e a fila do político corrupto que manda emenda e quer uma vaguinha. Nós vamos pegar esses políticos corruptos, botar na cadeia e organizar a fila. Chega de furar a fila na saúde. Organizou. São 106 hospitais estaduais, mais 166 municipais e atenção primária. Um beijo para minha irmã Camila, médica da família, que eu tenho muito orgulho, porque prevenir é melhor que remediar na saúde.
Eu vou resolver a saúde pública no estado de São Paulo, construindo hospitais, equipando leitos, dando assistência, tendo uma central de controle de indicadores. Cada paciente vai ser acompanhado com resolutividade, com eficiência, determinando metas para os 645 municípios de São Paulo, com uma atenção básica de excelência. E quem bater a meta vai ter mais investimentos, com uma atenção secundária que respeita e cuida da dor do paciente e com uma regulação que possa fazer acabar, eliminar a fila de cirurgias em São Paulo. E quanto mais o diagnóstico for de mais investimento, mais nós vamos investir, porque não existe estado sem saúde. E você que está me assistindo merece respeito e ter o cuidado e a dignidade de um cidadão de São Paulo. Agora nas perguntas, primeiro as damas, agora quem pergunta é o jornalista Joel da Atena, âncora do Bora Brasil na tela da Band e também da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Joel. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, candidatos. Boa noite, telespectadores, ouvintes, internautas. Primeiro, agradecer o privilégio de fazer parte desse momento mais do que especial. A minha pergunta é para o senhor governador Rodrigo Garcia e o comentário, por favor, do senhor Fernando Haddad. Um tema tem chamado a minha atenção, tanto no Bora Brasil na TV, quanto no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes também, que é a quantidade excessiva de obras inacabadas e atrasadas aqui no estado de São Paulo. Um levantamento recente mostra que pelo menos 1.000 obras, ou algo próximo disso, estão nessas condições. E quando a população não tem a obra, lógico, ela não tem o benefício que ela tanto precisa, sem falar nos custos, que vão aumentando cada vez mais. O tempo vai passando, o atraso vai se mostrando presente, infelizmente, e tudo está subindo de forma extraordinária, com os produtos que são utilizados nessas obras, não é diferente. E esse tema tem sido sensível, tanto na TV quanto na rádio, né? O que fazer para tentar mudar essa realidade? O partido do senhor, por exemplo, o PSDB, já administra São Paulo há quase 3 décadas. O que o senhor pode dizer para a população que está do outro lado ali te acompanhando, para fazer pensar diferente em um momento como esse? Ou o que o senhor fez ou pretende fazer, se reeleito for, para mudar essa realidade? Obrigado. Obrigado, Joel, pela pergunta. A questão das obras inacabadas, muitas vezes são obras de convênio do governo de São Paulo com prefeituras, muitas vezes as construtoras abandonam essas obras, a inflação faz com que isso também aumente sensivelmente. Nós tivemos a Operação Lava Jato, que paralisou muitas obras no Brasil. Eu costumo dizer hoje, para retomar uma obra pública, você precisa de um engenheiro e 10, 15 advogados. O problema está muito mais no contrato do que na obra em si. E quando a gente assumiu, nós tínhamos muitas obras paradas, até por conta da Operação Lava Jato. Nós retomamos todas as obras paradas em relação ao governo de São Paulo. Temos uma ainda que nós vamos retomar ainda esse ano, que é o Rodoanel. Quero lembrar aqui que a linha 6 do metrô estava parada. Hoje é uma obra que vai ali da freguesia do Ó até o centro de São Paulo, com 9.000 pessoas trabalhando. A rodovia dos Tamoios estava parada ali na região de Caraguatatuba, São Sebastião. Nós entregamos agora a trecho da Serra, já está servindo a população, estamos concluindo os contornos. Nós tínhamos a linha 17 parada, o monotrilho da Roberto Marinho, a linha 15 lá na Anhanguera, ou seja, todas essas grandes obras de responsabilidade direta do Estado, nós retomamos e elas estão sendo ou entregues ou em andamento. E vou publicar o edital do Rodoanel Norte depois de 2 tentativas frustradas no próximo mês. Nós precisamos, portanto, ter uma ação muito forte em relação às obras. Eu estou com muita esperança que a nova lei de licitação, aprovada pelo Congresso Nacional, possa facilitar as novas licitações. Muitas vezes as empresas de fachada ganham as licitações, colocam um contrato debaixo do braço e inibem o governo de poder avançar. O fato é que nós criamos não só a retomada das obras em São Paulo, mas o Pró-São Paulo. Hoje São Paulo tem mais de 50 bilhões de reais contratados. São 8.000 obras que estão sendo realizadas no Estado e gerando mais de 200.000 empregos. São Paulo hoje é um canteiro de obras pelas obras contratadas do Estado. Mais de 11.500 quilômetros de estradas sendo feitas nesse momento. Agora, a obra parada precisa de ação concreta do governador e dos prefeitos para que ela possa ser retomada o mais rapidamente possível. Candidato Haddad tem 1 minuto a partir de agora. De fato, a obra pública no Brasil é muito complicado e isso tem toda a razão de afirmar. Mas o que está acontecendo em São Paulo, no estado de São Paulo, não é nada normal.
Se nós pegarmos o investimento do Estado de São Paulo no quadriênio 2011-2014, ele foi de 96 bilhões de reais. Ia arredondar, mas vou falar 96 bilhões de reais, em valores atualizados pela inflação. Se nós pegarmos o investimento 2015-2018, ele foi de 63 bilhões de reais, 68 bilhões de reais, quase 70 bilhões. Nesse quadriênio, aumentando imposto, confiscando, aumentando imposto de leite, aumentando imposto de carro usado, confiscando o professor, o investimento não vai chegar a 50 bilhões de reais. Tem alguma coisa muito errada acontecendo no Estado de São Paulo. Você vê que a crise... Por favor, então, a partir de agora, sim, a réplica com 1 minuto do candidato Rodrigo Garcia. Você vê que a gente paga até hoje a crise que o PT deixou lá no governo federal, né? O Brasil afundando e, infelizmente, a Covid também acelerou esse processo. Obra parada precisa de ação. Aliás, o prefeito Fernando Haddad, quando governava a cidade de São Paulo, deixou muitos esqueletos aqui na cidade. Na área da saúde, e é um pecado que isso tenha acontecido, vários esqueletos de UPAs que agora o prefeito Bruno Covas e agora o prefeito Ricardo Nunes estão podendo entregar, né? Esqueletos de hospitais não entregues, ou seja, a cidade foi paralisada naquele período, tanto é que nós tivemos um cartão vermelho para o candidato Haddad na sua reeleição. Ele perdeu não só a eleição para o João Dória e para o Bruno Covas, como perdeu para branco e nulo quando foi candidato à reeleição. Mas eu não estou aqui para falar do passado, nós temos que olhar para frente. Nós temos muitos desafios hoje em São Paulo, desafios que a gente consegue resolver com as nossas próprias ações e desafios que vão depender muito se o Brasil cresce nos próximos anos. Por isso eu estou aqui para defender São Paulo, cuidar de São Paulo e ajudar quem vive em São Paulo. Chegamos ao final desse segundo bloco, vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais uma rodada de... Voltamos com o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, que você acompanha ao vivo na Band, nas nossas plataformas digitais, nas rádios Band News FM e Bandeirantes e também no Band News TV. Agora mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. A gente vai agora relembrar as regras desse bloco, por favor. Todos perguntam e todos respondem. Cada candidato tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. A resposta e a tréplica terão um tempo acumulado de 4 minutos para ser administrado pelo candidato com pelo menos 1 minuto de resposta. Na sequência, cada candidato tem 1 minuto para a sua despedida. O primeiro a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato Fernando Haddad. Eu vou perguntar para o Elvis. Elvis, você é de um partido trabalhista, que tem compromisso com a causa trabalhista, deixou o PSDB para se filiar ao PDT. Quando eu era prefeito de São Paulo, eu bati recorde de investimentos na cidade. Todas as obras que eu comecei foram terminadas ou com dinheiro que eu deixei em caixa ou com o fluxo de caixa, fruto... Eu vou ter que parar, porque você falou para não ter manifestação. Gostaria de recomeçar a minha resposta? Queria, por favor, claro, que retome o tempo para que o candidato finalize a sua pergunta, sendo, obviamente, direto na questão da pergunta agora. Por favor, vamos lá. Você mudou de partido do PSDB para o PDT para defender as causas trabalhistas. Quando eu fui prefeito de São Paulo, eu realizei o maior investimento dos últimos 30 anos na cidade de São Paulo. Quase 6 bilhões de investimento ao ano. E as obras que eu comecei, todas foram concluídas com dinheiro, ou que eu deixei em caixa, ou com fluxo de recursos, fruto da renegociação da dívida de São Paulo com a União, que caiu de 80 para 30 bilhões de reais. Hoje, São Paulo está vivendo um drama. O investimento, o Rodrigo não quer admitir, caiu 50% em relação a 8 anos atrás, em valores corrigidos. Confiscaram professores, cortaram o passe do idoso, cortaram leve leite em São Paulo, aumentaram o imposto sobre medicamentos e sobre alimentos. Eu queria saber quais são as suas propostas para reativar a economia de São Paulo. Por favor, candidato, 4 minutos a partir de agora. Olha, eu fui prefeito em Santana de Parnaíba e lá fiz um ecossistema que fez com que a cidade fosse a segunda maior empregadora do estado de São Paulo.
São Paulo com, hoje, 3 milhões de pessoas desempregadas, 40 mil pessoas morando nas ruas. E quais são? Como que a gente precisa começar? Eliminar a fome de São Paulo, combater a miséria. E eu quero iniciar com 300 ou 1.000 oportunidades de emprego nos primeiros dias do meu governo. 200 mil logo de cara numa frente de trabalho que possa dar oportunidade para você. Porque o povo de São Paulo não quer só ajuda. O povo de São Paulo quer ajuda e dignidade e uma oportunidade de emprego. E é isso que farei. Iniciarei, darei uma oportunidade numa frente de trabalho do Projeto Crescer. E eu sei porque já fiz essa frente e resgatei 1.000 famílias, e em São Paulo iniciaremos com 200 mil famílias, requalificando-as e reinserindo-as no mercado de trabalho. Do mesmo modo, o projeto Primeiro Emprego, a periferia, o garoto, o jovem, a garota da quebrada não tem oportunidade nenhuma nesse governo. E nós vamos iniciar com 100 mil bolsas de estágio, 100 mil nos primeiros dias. E eu quero dar oportunidade para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto. Eu quero trabalhar com 2 requisitos que são essenciais para o ser humano, que é esperança e oportunidade. E reativar a economia com o empreendedorismo. São Paulo tem 10 milhões de empreendedores. 1 minuto, por favor. Elvis, eu acho que você está no caminho certo, mas eu queria fazer referência a algumas coisas muito importantes. Primeiro é retomar as 800 obras paradas no estado de São Paulo. Linha 17 só tem operário em época de eleição. Daqui a pouco para de novo. Era para ter sido entregue na Copa de 2014. Agora, eu queria dizer para vocês, para quem está nos ouvindo, a maior crueldade que foi cometida nesse país, e é o que está atravancando a economia brasileira, é o reajuste do salário mínimo. Bolsonaro deu reajuste abaixo da inflação, quase 5% abaixo da inflação. Dória, 10% abaixo da inflação. E agora nós vamos ter 8% de inflação. Quero dizer alto e bom som, para a economia rodar, tem que ter comida na mesa do trabalhador. Dia 1º de janeiro, o salário mínimo paulista será de, no mínimo, R$ 1.580. Os restantes 2 minutos para o senhor. Candidato, o Brasil tem 21 milhões de empreendedores, 10 milhões estão em São Paulo. São Paulo faz as restrições necessárias e até com bom motivo para salvar vidas, mas com a mesma força que restringiu não foi a que levantou. E os empreendedores de São Paulo ficaram nas mãos, quebraram, não tiveram nenhum acesso ao crédito, mesmo com 2 instituições, o Banco do Povo e o Desenvolve SP. E o São Paulo, com caixa cheio, 54 bilhões de reais, não concedeu crédito. Nos últimos 10 anos, o Banco do Povo concedeu 2,5 bi de crédito, e o São Paulo passou com 54 e deixou você quebrar. Qual é a minha proposta? Eu farei o maior sistema de crédito de empreendedorismo aqui em São Paulo. E nós vamos retomar os empregos. E para você, mulher empreendedora da periferia, eu terei um projeto especial de empreendedorismo. Eu vou investir em você, nas suas habilidades de gestão, de comunicação, de venda e no seu negócio, para você somar força e ter prosperidade. 845 obras paradas em São Paulo, e é assim que nós vamos fazer, porque nós vamos fazer um sistema de eficiência e um mutirão para colocar a obra para rodar. São Paulo não vai ter obra parada no meu governo, e o sistema de habitação vai ser o mecanismo mais rápido para a gente gerar emprego. Nós vamos gerar empregos em todos os mecanismos e fases da habitação. É assim que nós vamos retomar a economia de São Paulo e fazê-la voltar a ser a locomotiva que puxa esse país.
Pelo sorteio prévio, o próximo a perguntar é o candidato Rodrigo Garcia, 1 minuto. Vou perguntar para o candidato Fernando Haddad. Haddad, você sabe que quando o Mário Covas assumiu São Paulo, nós tínhamos pouco mais de 50 hospitais, muitos hospitais parados, esqueletos por todo o estado. Covas não só terminou, como ampliou os hospitais de São Paulo, depois veio o Geraldo, veio o Serra. Agora, no nosso governo, nós temos mais de 103 hospitais e tantos em obras. Nós estamos com o hospital ali em Barueri para entregar no final do ano. Temos o Hospital de Franca, que já começamos a licitação, o hospital lá de Cruzeiro. Estamos apoiando as prefeituras em a construção de hospitais municipais ali em Peruíbe, também em Bertioga, aqui em Ribeirão Pires. Ampliamos o Hospital de Serrano, ou seja, nós temos feito um grande investimento na saúde, porque depois da pandemia a população ainda quer uma saúde melhor do que ela tinha antes da pandemia. Ela viu que São Paulo deu conta do recado, trabalhou muito com os profissionais de saúde, salvou vidas e agora ela quer um sistema de saúde melhor. Qual a tua proposta concreta para a gente ter uma saúde ainda melhor em São Paulo? Olha, primeiro que vocês estão há 28 anos governando o estado de São Paulo. É natural que o Covas, o Serra, o Alckmin tenham entregue coisas. Em 28 anos é impossível não fazer. E isso foi feito. Aqui na cidade de São Paulo, que nós governamos apenas 12 anos, mais da metade dos hospitais da cidade inteira foram iniciados ou concluídos em gestões da Irondina, da Marta e minha. Você reclamava das obras aqui de São Paulo, eu entreguei a construção civil de Parelheiros pronta. Vocês só tinham que equipar. E levaram 3 anos para equipar. O da Brasilândia, eu não entreguei a pedido do governador Alckmin, que queria colocar uma estação de metrô embaixo, e eu tive que mudar o projeto para atender um pedido do governador. O metrô não chegou, mas o hospital está lá, com dinheiro que eu deixei em caixa, Rodrigo. Então, fake news não vai funcionar. Agora, eu acho que você está... Os paulistas não moram na propaganda do PSDB. Eu posso te garantir isso. As Santas Casas, Rodrigo, estão quebradas, estão insolventes. Tem Santa Casa com intervenção. As AMES, você só tem 35 AMES no interior com centro cirúrgico. Você não vai acabar com a fila nunca, se você não transformar todas as AMES em hospital-dia, que é o que eu vou fazer. E você precisa ter, no mínimo, um hospital-dia para cada 400 mil habitantes. Você precisaria ter mais de 100 hospitais, 120 hospitais-dia no capital e no interior, para dar conta da fila que dobrou. 1.200.000 procedimentos atrasados. Vocês vieram com um papo de corujão da saúde, o Dória falava da corujão da saúde, ninguém mais ouve falar em corujão nenhum. É coisa de marketing, não funciona assim. Nós não temos regulação. O CROSS não funciona, a regulação não funciona, vocês não botam dinheiro do SAMU, os prefeitos ficam sozinhos, a Deus dará, sem apoio de vocês. Vocês não fazem consórcio com as prefeituras. Sinceramente, eu não acredito que o povo de São Paulo esteja satisfeito com a saúde pública nesse momento. Digo isso com toda sinceridade, pelo que eu estou ouvindo no interior. Olha, você está... Por favor, a partir de agora, 1 minuto para o candidato Rodrigo Garcia. Haddad, você está ouvindo de pessoas que não gostam de São Paulo, porque você ouvindo de pessoas que gostam de São Paulo, você vai ver que nós estamos fazendo muitos hospitais, como eu citei aqui na minha pergunta, que nós tomamos a decisão de fazer o mutirão da saúde, nós estamos comprando cirurgias na iniciativa privada. Eu que anunciei que nós tínhamos quase 520 mil cirurgias atrasadas, já consegui comprar mais de 78 mil cirurgias na iniciativa privada no mês de julho, as pessoas começam a fazer essas cirurgias eletivas, transformei todos os AMES de São Paulo em AMES oncológicos, nós vamos passar a ter quimioterapia, radioterapia, em alguns hemodiálise. Temos feito, sim, o hospital-dia dentro dos AMES. Você comentou as Santas Casas, Haddad. Desde 2008, nós não corrigimos tabela SUS. Se não é o dinheiro do governo de São Paulo ajudar aqui as Santas Casas, a situação seria muito pior. Nós criamos o programa Mais Santa Casa. Nós juntamos o programa que o Serra criou e o programa que o Alckmin criou, e mais do que aumentamos em 50% o repasse para Santas Casas. Não fosse o dinheiro do governo de São Paulo, a saúde de São Paulo estaria muito pior. Rodrigo, eu acredito, esse tipo de postura tua, você vota no Bolsonaro em 2018, e aí tudo que você não consegue fazer, você joga na conta do Bolsonaro. Vocês estão faltando com as Santas Casas. Quando você fala que quem critica São Paulo não gosta de São Paulo, você vai dizer que um diretor de Santa Casa não gosta de São Paulo? Ele fez muito mais para São Paulo do que você.
Está começando agora, você acabou de chegar no governo do Estado. Não é verdade isso, a população está reclamando com... Por favor. Por favor, por favor. O pessoal do Rodrigo, toda hora... O tempo foi pausado, candidato, e eu volto a pedir à plateia, porque no meio aqui do desenrolar do debate atrapalha a articulação do candidato. O candidato Fernando Haddad, o tempo foi parado, o senhor tem mais 1 minuto e 11 segundos, por favor, para finalizar a sua resposta. Eu gostaria que o Rodrigo falasse com a sua claque para respeitar as regras do debate. Isso aqui é um debate democrático. Isso aqui é a atenção para o telespectador, é ele o nosso foco. E não agradar a claque que vem aqui bater palma e atrapalhar a discussão. Eu repito a você, Rodrigo, se você fizer uma pesquisa hoje, se o povo paulista está satisfeito com a saúde, você vai ouvir a verdade de que não está. 1.200.000 procedimentos em fila. Você contratou 78 mil, faltando 4 meses para terminar seu governo. E você acha isso razoável? Quanto que é 78 mil e 1.200.000? 6, 7%? Falta 93% ainda para você contratar e você não tem mais tempo. Nós é que vamos levar os hospitais dia e as UPAs para o interior, vamos fortalecer as santas casas, não vamos deixar fechar a porta de hospital sem UPA aberta, como vocês estão fazendo, e vamos botar ordem na saúde pública do Estado de São Paulo, porque o povo trabalha e merece o nosso respeito. O próximo a perguntar agora, já sorteado, é o candidato Tarcísio de Freitas. 1 minuto. Vou fazer a minha pergunta para o candidato do Dória, Rodrigo Garcia. E eu queria perguntar, governador, o seguinte: você participou e se coloca como novo, mas esteve nesse tempo final, aí, nesse tempo do PSDB em várias gestões, inclusive nessa última, que foi a gestão do aumento de impostos, foi a gestão do fechamento de comércios, foi a gestão do afastamento de crianças da sala de aula, foi a gestão que não acabou o Rodanel, que não acabou a linha 17, que não acabou obras que eram para a Copa do Mundo, foi a gestão que não levou a linha 15 para a cidade de Tiradentes, ou a linha 2 para Guarulhos, ou terminou a linha 17, ligando ela no Jabaquara. Foi a gestão, no final das contas, que ainda deixou muita gente sem saneamento básico, 540 mil pessoas na fila de tratamentos eletivos, alunos sem professor no ensino médio. O que faltou? Como acreditar nas promessas se, quando você pôde, você não fez? E o Dória, seu padrinho, onde ele está? Tarcísio, quem tem padrinho aqui é você. Aliás, quem precisa de padrinho aqui é você. Eu sou candidato da minha história. Eu tenho mais de 24 anos dedicado a São Paulo, trabalhando por São Paulo, ao lado de homens e mulheres que ajudaram a construir esse Estado. Até o ano passado, vocês estavam escolhendo ainda o Estado que você ia disputar a eleição, porque teu chefe queria Mato Grosso, Goiás, aí resolveu mandar para São Paulo. Então, eu não estou aqui desrespeitando a tua história, Tarcísio. Bem-vindo a São Paulo, disputa a eleição, fala das suas propostas para São Paulo. Eu não quero saber se você morava no Distrito Federal, se você nasceu no Rio de Janeiro, enfim. Você está aqui disputando a eleição, vamos debater proposta. Eu tenho uma história de vida dedicada a São Paulo, trabalhei com muitos governadores, fui secretário em 5 áreas diferentes, barriga no balcão, sola de sapato, rodando São Paulo, ouvindo as pessoas, conhecendo o problema das pessoas. Por isso que eu me orgulho muito dessa história. São Paulo não é um estado perfeito, mas é um estado que é disparado o melhor estado do Brasil. Nós temos ainda muito problema para resolver e eu estou aqui para resolver esses problemas. Eu nunca coloquei ideologia na frente dos problemas de São Paulo. Não quero saber se é de direita ou de esquerda. Quando eu faço um poupa-tempo, vou lançar um hospital, eu não quero saber se atende quem é de direita ou de esquerda. Eu quero que funcione bem, que atenda com qualidade. Portanto, a briga ideológica que você representa, essa briga política, nós não queremos ela em São Paulo. São Paulo é um estado que quer paz para trabalhar, quer dar oportunidade a quem está procurando, precisa ajudar quem mais precisa. Eu, quando governador, para tomar posse, fiz questão de tomar posse num restaurante Bom Prato, ali em Paraisópolis, aqui do lado, justamente para mostrar que o desafio de governar São Paulo é governar um estado desenvolvido, mas também um estado desigual. A inflação voltou, a vida das pessoas não está fácil, o dinheiro não está chegando até o final do mês. Por isso, as ações que eu tenho tomado, fui o primeiro governador a reduzir o ICMS aqui de gasolina, fiz a operação Sufoco, fiz agora a proteção gratuita dos policiais, ou seja, eu tenho trabalhado para fazer com que São Paulo possa seguir em frente. Eu não estou aqui para arrumar confusão e briga, eu estou aqui para trabalhar muito para ajudar São Paulo a seguir em frente. De fato, governador, fica claro que o senhor aprendeu com Dória.
E aí nós vamos trabalhar São Paulo de uma outra maneira, nós vamos dar dinâmica. Nós vamos mexer as alavancas para o crescimento do Estado e para a geração de emprego. E nós vamos cuidar das pessoas. A alavanca da energia barata, a alavanca do crédito para o pequeno e para o microempreendedor, a alavanca da redução tributária que vai liberar do sufoco o nosso empreendedor, a alavanca da infraestrutura que precisa acontecer. Nós temos um potencial enorme para as ferrovias, nós temos um potencial enorme para fazer duplicação, nós temos um potencial enorme para o aeroporto regional, para a atividade portuária, a alavanca da capacitação profissional que vai conectar o jovem com a oportunidade do mercado de trabalho, vai conectar o jovem com o emprego, a alavanca da desburocratização do governo digital, porque não é possível que se leve tanto tempo para licenciar empreendimentos. Nós vamos transformar São Paulo, vamos mudar São Paulo, colocar São Paulo no rumo do futuro. Tarcísio, até agora o que você puxou foi a alavanca de tirar dinheiro de São Paulo. É só olhar o orçamento do DENIT, você colocou São Paulo em último lugar. O DENIT é o departamento do governo federal que constrói estradas. Nós éramos o 15º, 16º estado, fomos para o último lugar na gestão do Tarcísio. A alavanca que vocês puxaram para baixo da educação, reduzindo o dinheiro de São Paulo na área da educação. A alavanca que você puxou para baixo na área da educação. Nós tivemos redução na saúde, redução na educação, na segurança pública. Era um dos estados que recebiam recursos para a segurança pública. Hoje fomos lá para trás, ou seja, nós precisamos aqui não só de uma alavanca que leve para frente, mas principalmente de propostas reais para os problemas de São Paulo. São Paulo não está aqui para ficar nessa guerra ideológica discutindo esquerda ou direita. Nós estamos aqui para focar e olhar em frente. Hoje eu me orgulho de administrar um estado que, como eu disse, tem ainda desafios a serem vencidos, mas é o estado melhor que nós temos no Brasil, longe dos outros estados. E por que nós temos esse estado? Porque aqui a gente sempre quis paz para trabalhar, aqui a gente sempre soube se respeitar, aqui a gente sempre soube criar oportunidades para quem está procurando. E eu, como governador, no meu tempo, procuro interpretar o que as pessoas estão precisando para poder fazer com que eu tenha políticas públicas para ajudar essa população. Na área do empreendedorismo, São Paulo é um estado empreendedor, nós nunca emprestamos tantos recursos no Banco do Povo e na Desenvolve São Paulo, como nós estamos fazendo nesse nosso período. Nós nunca tivemos um investimento de obras e serviços públicos como nós estamos tendo agora. Nós nunca conseguimos enxugar tanto a máquina pública de São Paulo como foi feito nesse último período. E todos esses recursos estão sendo destinados à nossa população, com políticas públicas que chegam para a população que mais precisa. Por isso, São Paulo não quer nem ir para a esquerda e não quer nem ir para a direita. São Paulo quer ir para frente, dar paz para a população continuar trabalhando, seguindo o seu caminho. Eu estou aqui para proteger São Paulo. Candidato Vinícius Poit, o senhor é o próximo a perguntar, e o senhor tem que perguntar para o candidato Tarcísio de Freitas. Por favor. Candidato Tarcísio, eu trago aqui uma pergunta minha, uma pergunta de muita gente que, se você for lá, pergunta para o Tarcísio isso, Poit. Tarcísio, o senhor foi um ministro técnico, é um cara técnico. Minha mãe sempre me disse em casa, está assistindo a doutora Marisa, professora e médica, filho, toma cuidado com as amizades. Tem aquela frase, diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Então, Tarcísio, a gente precisa saber, e as pessoas perguntam, todo mundo está perguntando, por que se aliar e andar em São Paulo com Eduardo Cunha, preso na Lava Jato? Por que se aliar e andar em São Paulo com Valdemar da Costa Neto, preso no Mensalão? Por que gravar até vídeo com um político suspeito de ter elo com PCC, Tarcísio? Vai aí o meu conselho de quem vive nesse estado, de quem ama esse estado, e te perguntar, por que andar com tanto bandido perto? Vinícius Poit, no Ministério da Infraestrutura, eu tive a liberdade que o presidente Bolsonaro me deu de montar um secretariado altamente técnico, altamente especializado. Sabe quantas vezes o presidente interferiu na escolha de um dirigente no Ministério da Infraestrutura? Nenhuma. A gente recebeu 8 portos dando prejuízo. Um nós liquidamos, a Companhia Docas do Maranhão. Um nós privatizamos, foi a Companhia Docas do Espírito Santo. E quando a gente privatizou, já estava dando lucro. E os outros 6 hoje dão resultado positivo. A gente está encaminhando, por exemplo, o projeto de privatização de Santos. E ninguém ouviu uma palavra a respeito, nenhuma confusão. Fizemos uma série de leilões de infraestrutura e contratamos investimentos que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas, porque muitos pais de família vão trabalhar nos empreendimentos, nos leilões contratados pelo governo Bolsonaro.
Aqui em São Paulo, nós vamos trazer mais de 50 investimentos, mais de 50 bilhões de reais em investimentos. Eu poderia citar a renovação da Malha Paulista, a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama, o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno ferroviário de Rio Preto, a duplicação de Tirapina para Santos, a renovação da MRS, o leilão de Congonhas, que vai acontecer no dia 18 de agosto, o leilão da Dutra, com 7,5 bi só em São Paulo, com quadruplicação das faixas no Vale do Paraíba, trabalhando com gente técnica. Quando cheguei em São Paulo, procurei gente técnica para me ajudar. O Afif Domingos está coordenando o meu plano de governo e é uma pessoa que tem uma história ligada ao empreendedorismo. Então, a gente tem um plano de governo focado no empreendedor, focado na geração de oportunidades, na geração de empregos. O Eleusis Paiva, que foi presidente da Associação Paulista de Medicina, está coordenando a minha área de saúde e por aí vai. João Sampaio, a área de agro, e eu tenho um time de craques montando o plano de governo comigo. E quando a gente monta o plano de governo, a gente já inicia o governo. Eu acredito em plano, eu acredito em método, eu acredito em equipe. E nós estamos montando já, mostrando para a sociedade de São Paulo que a gente vai montar um time técnico. Não vai ter espaço para apadrinhamento político desqualificado. Nós vamos montar aqui realmente um time que vai fazer a diferença, um secretariado técnico, como eu aprendi com o presidente Bolsonaro, como eu fiz no Ministério da Infraestrutura. A partir de agora, apenas 1 minuto para a réplica de Vinícius Poit. Candidato, eu sinto porque o senhor não me respondeu. Não me preocupa aonde estarão os técnicos, me preocupa aonde o Eduardo Cunha vai trabalhar no seu governo, aonde o Valdemar da Costa Neto vai trabalhar nesse governo. Porque o cargo mais importante, que é o vice, foi escolhido pelo Kassab, foi escolhido tecnicamente ou politicamente. E aí, novamente, pelo técnico que o senhor é, vai um conselho de quem se elegeu deputado federal, o deputado federal mais transparente desse país, sem se alinhar com nada de tomar lá da cá e sem bandido, junto com o Holiday, com a Adriana Ventura e com outros deputados que estão aí, economizando dinheiro público, liderando a bancada paulista, sem abrir mão de nenhum princípio e nenhum valor. Governador Romeu Zema ganhou em Minas Gerais, selecionou tecnicamente todos, mas já antes na eleição, porque senão se se amarra na eleição, como é que desamarra depois? E é assim que eu quero fazer no governo do Estado de São Paulo. Princípios e valores, Tarcísio, são inegociáveis. Agora, só apenas agora, a gente tem 1 minuto e 34 segundos para o candidato Tarcísio de Freitas. Meu caro Vinícius Poit, são inegociáveis e, de fato, não serão negociados. Observe o Felício Ramute, meu vice, um dos maiores prefeitos da história de São José dos Campos, que fez um primor de gestão, uma gestão para entrar na história da cidade, com várias questões resolvidas de forma disruptiva, de forma inteligente. Aliás, a primeira cidade inteligente do nosso Brasil. Deu soluções muito criativas, por exemplo, para a questão do transporte público. Para quem me acompanhou, e você me acompanhou no Ministério da Infraestrutura, você sabe disso, nós, no primeiro dia de mandato, dissemos lá que nós faríamos uma gestão focada na transferência de ativos para iniciativa privada, focada na resolução dos problemas herdados, focada na conclusão de obras que estavam inacabadas. E olha o problema que nós temos aqui, 845 obras inacabadas, né? Rodoanel inacabado, linhas de metrô inacabadas, ferrovias que não saem do papel, duplicações de rodovias, contornos que não saem do papel, e nós concluímos aquelas obras, entregamos uma por uma, obras de 47 anos, obras de 40 anos, obras de 25 anos, concluímos a Ferrovia Norte-Sul, né? Fizemos o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, concluímos a BR-163 Pará até Meritituba, e tantas obras, a Ponte do Abunã, para não deixar a população desassistida. Não vai ser diferente aqui. No meu governo, nós teremos técnicos de altíssima qualidade, pessoas vocacionadas a servir, vocacionadas a fazer a diferença e deixar legado. O último a perguntar é o candidato Elvis César, que obviamente precisa perguntar para o candidato Vinícius Poit. Candidato Poit, eu fui prefeito e lá ganhei os principais prêmios de gestão dos últimos 6 anos no Brasil. Segunda melhor gestão do Brasil pelo Conselho Federal de Administração, melhor gestão pública do Brasil em 2019 nas cidades acima de 100 mil habitantes pelo índice Firjan,
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Com os dados de 2020, Prêmio Band Cidades Excelentes, a melhor gestão fiscal e transparência do Brasil. Sou um produto da educação. Revolucionei a educação em Santana de Parnaíba e lá tivemos o maior crescimento do estado de São Paulo, no IDEB, no ano de 2017. E eu lhe pergunto, qual sua estratégia para a educação do estado de São Paulo? Candidato Elvis, primeiro a gente tem que acabar com esse gargalo que ficou das crianças fora da escola. É força-tarefa, é o governo do estado, junto com os municípios, todos pela educação, parceiro, Instituto Ayrton Senna, todo mundo, público, privado, ajudar com aulas de reforços para recuperar o tempo perdido. O nível de proficiência não é 90% que está fora, não. É 95%, somente 5% sabe o ideal para português e matemática, segundo o Saresp, gente, que é o índice que mede 5.000 escolas, 5.300 escolas do estado de São Paulo. Então, aula de reforço. Logo em seguida, continuar expandindo, mas com mais rapidez, porque São Paulo precisa de um novo gás, gente. São Paulo precisa de um governador mais rápido. Expandir escola integral, as PEIs, 4.500 escolas é a meta. Sabe aquele negócio? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. A gente tem meta agora no estado de São Paulo. 4.500 escolas até o final do mandato, para aprender educação financeira, para aprender empreendedorismo, para aprender projeto de vida, gente. E na educação básica, na primeira infância, no Fundi-1, nas creches, o governo tem que colocar esse ICMS educacional para valer. Porque isso aí rolou na Assembleia, inclusive deputado nosso colocou lá para pautar e o governo nunca aprovava, né? Demorou demais. Vamos ajustar essas metas? Tem creche de qualidade, cuida desde a gestante, porque desde a barriga da mãe isso interfere na educação e no futuro das crianças. Né? Do 0 aos 6 anos é a primeira infância. Cuidou bem, vai receber mais recurso do governador do estado. Cuidou mal, não vai. Ninguém está inventando a roda. Isso já era para estar funcionando no estado de São Paulo faz muito tempo, porque já funciona em outros estados. Essa vai ser a nossa conduta na educação. Além de arrumar as escolas, viu, Elvis? Porque o Tribunal de Contas foi nas escolas 2021-22, gente, pasmem, mais da metade, 59% das escolas não tem banheiro adequado. Mais das 84% das escolas não tem bebedouro para tomar água e 40% tem goteira. Então, a gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito, aliás, o feijão com arroz reforçado para a molecada e resolver o mínimo para dar dignidade e um futuro melhor para os jovens do estado de São Paulo. Candidato, o ponto número 1 da educação do estado de São Paulo é valorizar o professor, a professora, e assim nós vamos subir em todos os níveis educacionais. Ponto número 2, não permito ausência de vaga de creche. Você que é da periferia de São Paulo, do estado de São Paulo, nunca mais teremos falta de vagas de creche. O ensino infantil é um ensino de excelência e nós vamos levar no ensino fundamental 1 e fundamental 2 um diagnóstico perfeito, com todas as delegacias de ensino conectadas, para que a gente possa recuperar o tempo e o conhecimento perdido e fazer um ensino médio para a empregabilidade. Nós formaremos uma geração de programadores em São Paulo, com dignidade e carteira assinada, e expandir o ensino integral. Sem dúvida, Elvis, profissionalizante é importante, carteira assinada é importante, mas precisa ter investimento do governo. Um governo que investe 140 milhões só no orçamento para o ensino profissionalizante, tem que expandir as ETECs, as FATECs, o Colégio Técnico Industrial da Unesp, sabe? No nosso projeto, nenhuma escola do estado de São Paulo vai faltar no mural uma vaga de emprego, porque para quem quiser trabalhar, a gente tem que dar condição. E aí fica a dica, se o partido do senhor ou qualquer um deles, mas só o senhor abrir mão do fundo eleitoral de 240 e tantos milhões que vai receber esse ano, dá para botar praticamente 70 mil vagas nas ETECs, com o custo anual de cada aluno na ETEC. Então, é ensino profissionalizante, é capacitação, porque, gente,
1 em cada 4 jovens do terceirão desempregado. Nós não vamos deixar quem quiser trabalhar, quem quiser aprender, sem um emprego no estado de São Paulo. E aí é exemplo do Zema, governador, aliás, o melhor governador do Brasil hoje, nós vamos disputar com ele a partir do ano que vem, que fez o Trilhas de Futuro lá em Minas Gerais. Empresa quer contratar programador, como o senhor disse, que está faltando, tem 400 mil vagas de programador abertas no Brasil e não preenche. Quer contratar programador? Teu moleque que quer um emprego, quer uma renda? Nós vamos botar ETEC, FATEC, CTI para agilizar e também os colégios Sistema S e até privado, para poder dar o ensino técnico. A empresa paga para contratar o cara bom e o governo nem precisa colocar dinheiro nisso. Terminada mais essa rodada de confrontos diretos, esta última parte do debate reserva 1 minuto para cada participante apresentar suas considerações finais. Pela ordem sorteada, quem começa é o candidato Fernando Haddad. 1 minuto, por favor, candidato. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Meu pai dizia que uma pessoa precisa acordar e ter um destino. E eu conheço 2 que são os mais importantes. O destino da educação e o destino do trabalho. Sem educação e sem trabalho, não se constrói uma sociedade. Com esse salário mínimo do governo federal e do governo estadual, você não vai conseguir colocar comida na mesa da sua família. Sem hospitais dia no interior, apoio às Santas Casas, apoio às UPAs, mais UPAs, apoio ao SAMU, você não vai ter uma saúde de qualidade e a fila não vai cair. Sem um instituto estadual, nos moldes do Instituto Federal, para revolucionar o ensino médio, a nossa juventude vai continuar desempregada ao concluir os seus estudos. Nós estamos com o melhor time, Alckmin, Boulos, Marina, Lula, para transformar São Paulo. Candidato Elvis César, 1 minuto. Eu quero agradecer a Deus e a você que está acompanhando esse debate. Nos últimos 20 anos, eu me preparei para estar aqui hoje, para combater o bom combate. E o meu candidato a presidente é o Ciro Gomes e a senador Aldo Rebelo. E eu quero falar por que eu quero ser governador. E porque estou preparado para fazer um movimento pela educação em São Paulo, para fazer uma saúde com eficiência e que cuide das pessoas, sem filas, sem falta de remédios. Eu quero fazer uma segurança pública que dê a dignidade que o cidadão paulista merece, que ele possa sair com o celular na mão sem medo de ser assaltado. Eu quero mais, eu quero eliminar a fome e combater a pobreza em São Paulo. Eu sou o próximo governador Elvis. Candidato Vinícius Poit, 1 minuto para suas considerações finais. Queria muito agradecer a Deus, agradecer minha família, agradecer você, que tem que acordar cedo da manhã para ralar, para botar a comida na mesa, por estar acompanhando a gente hoje. Meu nome é Vinícius Poit, empreendedor comerciante, gente. E a gente precisa de mais comerciante, mais quem é do trecho, quem sente a sua dor ao frente do governo do Estado de São Paulo, para não aumentar imposto e para assim melhorar as condições para você. Chega dos mesmos, gente. É possível. Eu estou aqui como deputado federal sem nenhum centavo de dinheiro público, eu faço vaquinha. O Zema ganhou o governo de Minas Gerais. Dá para a gente ganhar o governo de São Paulo. Estou em 4º lugar nas pesquisas. Vamos subir agora e chegar no 2º turno para provar que dá para ter um governador novo de verdade em São Paulo, gente. Então, eu agradeço demais terem acompanhado. Agradeço a Band, parabenizo pelo pioneirismo sempre nos debates e trago a mensagem para vocês de que é possível. Sem fundão, com o cidadão e com a vaquinha. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Pela ordem, agora é o candidato Tarcísio de Freitas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer ao Grupo Band e a todos que nos acompanharam no dia de hoje. Quero dizer que eu vi um país que passou por crises muito severas, muito duras, como a crise do Covid, a crise hídrica, a guerra da Ucrânia, mas que está saindo do outro lado. Está saindo gerando emprego, está saindo combatendo a inflação, está saindo crescendo, vai sair mais forte. E nós vamos fazer a diferença no estado de São Paulo, inaugurando uma era de esperança, onde as pessoas vão andar tranquilas na rua, onde o pai de família não vai ser mais assaltado, onde o transporte público vai chegar na periferia e as pessoas vão poupar
horas das suas vidas, onde não vai ter mais esgoto correndo a céu aberto, como eu vi outro dia na Vila Airosa, na casa da dona Yara, que sofre a cada chuva, a cada inundação, onde nós vamos ter um emprego e conectar o jovem com o futuro, com a esperança, onde nós vamos dar perspectiva para os moradores em situação de rua, onde nós vamos fazer o nosso empreendedorismo florescer. Agora é a vez do candidato Rodrigo Garcia, 1 minuto. Bom, eu quero agradecer também à Band pela oportunidade, agradecer a minha esposa a Lu e a Isa, minha filha, que estão aqui me acompanhando, agradecer o meu candidato a vice-governador, Geninho, prefeito de uma grande cidade do interior que gera emprego, que é Olímpia, agradecer o meu candidato ao Senado, Edson Aparecido, tenho certeza que nós vamos ganhar essas eleições juntos e agradecer a Deus pela vida e por poder estar nesse momento governando um estado que é o estado de São Paulo. Eu sei que as coisas não estão perfeitas aqui em São Paulo, eu sei que a gente tem muito para fazer, mas antes de andar para frente, nós precisamos garantir as conquistas que nós temos em São Paulo. E eu estou aqui para dar tranquilidade à população de São Paulo, que eu garanto essas conquistas e, ao mesmo tempo, com 48 anos de idade, olhar para frente, seguir em frente, seguir inovando. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo com o Brasil. Desde quando essa briga política começou, eu quero te fazer uma pergunta. O que melhorou na sua vida? Nada. E eu não quero que essa briga política venha para São Paulo. Por isso eu estou aqui para proteger São Paulo, levar São Paulo para frente, para as pessoas brilharem e serem felizes. Termina aqui este primeiro encontro entre os candidatos a governo de São Paulo. Eu agradeço a presença de todos os convidados, dos candidatos, especialmente você que nos acompanhou aí de casa. Os candidatos a presidente, atenção, vão se encontrar aqui na Band, neste estúdio, no próximo dia 28, num debate promovido pelo PUC, que reúne o Grupo Bandeirantes, a TV Cultura, o Grupo Folha e o Portal UOL. Lembro que já está definida com os partidos a data de 5 de outubro para o debate em caso de segundo turno para o governo estadual. Em poucos minutos você acompanha um Canal Livre especial avaliando as campanhas eleitorais nos estados e também no Brasil. Muito obrigado, muito boa noite. Band Eleições 2022. Tchau, tchau.